Olá, me chamo Hack. Você provavelmente já se reclamou ou ouviu alguém reclamar que o ecossistema mobile tem jogos pay to win ou games cheios de propaganda de qualidade questionável. E pensou, por que não tem jogos realmente bons ou ports bem feitos para o mobile? Então, nesse vídeo, iremos debater um pouco sobre esse assunto. Caso curta o conteúdo, considere se inscrever e deixar um like e vamos lá. Bom, indo direto ao ponto, o que faz as desenvolvedoras de games produzirem e portarem seus jogos para o mobile? E a resposta é óbvia, é dinheiro. Mas além disso, tem também a facilidade de fazer esses portes, que no caso dos celulares, apesar de serem bem poderosos, eles são bastante fragmentados. No Android, por exemplo, temos diversas marcas produzindo aparelhos com especificações diferentes e poderes diferentes, o que dificulta principalmente na parte de otimização dos games. Já nos iPhones, esse ponto é um pouco melhor, pois o sistema do iOS é mais fechado e com menos aparelhos para otimizar. Porém, mesmo quando esse processo é feito, entramos em outra parte ainda mais problemática, que é a pirataria. Pois é, infelizmente isso é muito comum, não só no Brasil, como em muitas outras partes do mundo. E isso acaba por desincentivar as publicadoras de trazerem os seus jogos. E apesar dos preços baixos no mobile, em relação aos consoles e ao PC, muita gente acha inaceitável pagar pelos jogos mobile. E cara, não pense desta maneira. Você provavelmente pagaria até mais caro pelo mesmo jogo no console ou PC, certo? Por exemplo, um game como Stardew Valley, que custa por volta de R$ 80 no PlayStation, custa apenas 25 na Play Store. Agora pare e pense um pouco comigo. Existem algumas plataformas de games principais, certo? Sendo elas PlayStation, Xbox, Nintendo e PC. Porém, tem mais uma opção na manga, que seria justamente o mobile. E essa plataforma, além de ser a mais acessível, ela é onde tem a maior quantidade de players no mundo, pois quase todas as pessoas no mundo têm um celular em casa, seja seu ou de algum membro da sua família. Você não precisa investir dinheiro a mais para comprar um console ou um PC para se divertir. Esse potencial está simplesmente no seu bolso. Entende onde eu quero chegar? Se hoje não temos jogos de qualidade, é por conta de não darmos o devido valor aos jogos premium disponíveis. E pense um pouco, não seria incrível não precisar comprar um aparelho a mais para poder jogar os seus games favoritos? Pois é, e você pode fazer isso. E esse é um ponto principal que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Tem diversos jogos bons e disponíveis, mas para que ainda mais jogos venham para o mobile, precisamos mostrar apoio a esses games. Caso goste de algum game específico, considere comprá-lo para incentivar ainda mais as desenvolvedoras. Entendo que pode ser bem difícil para as pessoas, e nem todos têm condições para isso, mas caso em algum momento você tiver condições, pague pelos seus jogos. Imagina que louco seria se tivéssemos os mesmos lançamentos de jogos grandes de PC e console nos celulares, ou até mesmo os indies, levando em conta que um jogo como Silksong, que vai ter lançamento simultâneo para todas as plataformas e se encaixa perfeitamente em uma jogatina portátil, ele não vai estar disponível no mobile. E hoje em dia, mesmo os aparelhos intermediários têm um poder enorme, capaz de rodar muitos jogos pesados, como alguns dos games que coloquei de fundo aqui nesse vídeo. E como o port não oficial do Hollow Knight nos demonstra, um celular de poder médio, ele consegue rodar sim e com uma grande maestria esses games. A ideia de fazer esse vídeo foi quando eu adquiri um Android relativamente poderoso, e prontamente eu fui na Play Store para procurar por jogos, e me surpreendi, pois eu estava querendo principalmente jogos no estilo aventura ou mundo aberto, e a única coisa que aparece é simplesmente jogos online, jogos gacha ou jogos pay to win, que podem até ser divertidos, mas ele tem aquele sistema que, além de drenar muito seu dinheiro, também é muito viciante.
E eu queria uma aventura mais suave, sabe? Nem todo game precisa drenar sua vida e o seu tempo. Ninguém quer um trabalho 2. Às vezes a gente só quer se divertir. E esse é o ponto. É muito escasso jogos desse tipo. No iOS, a gente até encontra games como Oceanhorn 2 ou The Pathless e alguns games AAA que lançou junto do iPhone 15 Pro em diante, tipo Assassin's Creed Mirage e alguns games do Resident Evil, no caso os remakes, e o 7 e o Village. Bom, isso mostra que os celulares são muito poderosos, mas infelizmente não temos essa quantidade de games disponíveis para a gente jogar. Dito isso, você deve estar se perguntando, por que no iPhone tem tantos jogos exclusivos a mais em relação ao Android? Bom, e a resposta é por causa da pirataria. Pois é, pelo Android ter o sistema aberto, é muito mais fácil de piratear os jogos. Isso dá um receio a mais para vários desenvolvedores. E, pelo iPhone ter um sistema fechado, é bem mais difícil de ser pirateado. Também tem um ponto que usuários de iPhone normalmente compram mais jogos e aplicativos. Justamente por isso que tem muitos aplicativos que são simplesmente exclusivos para o iPhone, apesar de ambos os sistemas terem uma arquitetura parecida. Porém, temos uma alternativa bem interessante. Tanto no iOS quanto no Android, temos uma espécie de Game Pass que podemos assinar por um curto valor, sendo esse R$10 no Android e 15 no iOS. Temos uma gama de jogos para jogar, que são offlines e vários portes de jogos indies. Bom, e já que eu falei sobre Stardew Valley, ele é uma das poucas exceções do mobile. Tanto ele como Terraria ou Minecraft tiveram vendas muito boas no mobile. Ainda assim, são bem baixas em relação aos consoles, porém, são bastante satisfatórias para um jogo mobile. Porém, esse cenário está lentamente mudando, já que tanto a Google quanto a Apple estão disponibilizando novas ferramentas para ajudar no desenvolvimento das empresas. E, desta forma, teremos ainda mais jogos disponíveis. Como está acontecendo atualmente, temos diversos exemplos de jogos indies que, por sua vez, são extremamente nichados, tipo jogos de estratégia ou RPG. Bom, planejo em breve trazer um vídeo específico sobre os jogos já disponíveis e também abordando outros assuntos. Então, se curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até mais.